Bom, boa noite, Ana Carolina, Bárbara, sejam bem-vindas à nossa aula do dia 19 de julho de 2021, das 21 horas, para a gente dar sequência referente à unidade 3 das pessoas jurídicas, ok? Então, na última aula, nós fizemos uma pequena apresentação, né, do que é uma pessoa jurídica. Nós falamos que a pessoa jurídica, na verdade, é um gênero que abrange várias espécies, né, referente a essa denominação. E ela possui algumas características, né, que deve conter toda e qualquer pessoa jurídica. Eu vou tentar passar no slide aqui para facilitar justamente esse entendimento aqui, tá? Então, unidade 3, né, título 2 das pessoas jurídicas, capítulo 1, disposições gerais. Então, segundo Maria Helena, né, constitui tanto de pessoas quanto de patrimônios. Então, essa primeira característica deve constituir essa pessoa jurídica, né? As pessoas, por quê? Porque tem que ter alguém para poder representar, para manifestar em seu nome, né? Seja tanto as pessoas naturais quanto as próprias pessoas jurídicas também. E o seu patrimônio, no caso, os bens, seja os bens corpóreos e os bens incorpóreos. Bens corpóreos, nós vimos que é aqueles bens que apresentam a matéria, né? Tem um bem físico, né? Um bem palpável. Já os bens incorpóreos, mesmo que não tenham existência física, apresentam valores, no caso, o valor jurídico, como uma ação, uma marca, uma patente, etc. Ok? E também, dentro dessa conceituação, tem que ter o seu devido o quê? Reconhecimento através do quê? Do nosso ordenamento jurídico, ou seja, da lei. E esse reconhecimento, ou seja, através de uma lei específica que dá esse surgimento dessa pessoa jurídica, ou através do registro do ato constitutivo, que dá-se tanto pelo contrato social e o estatuto social, ou seja, a existência legal da pessoa jurídica se dá através do registro desse ato constitutivo. E, por fim, né, toda e qualquer pessoa jurídica tem um objetivo, uma finalidade que tem que ser alcançada, seja lá qual for a sua condição prevista, seja através da lucratividade, seja através de um fim social, ou seja, qualquer objetivo que se tenha referente à criação dessa pessoa jurídica, ele tem que buscar justamente essa finalidade em si. Então, a partir do artigo 40, que é retratado justamente nesse título 2, né, ele parte da classificação dessas pessoas jurídicas. E ela se dá, né, dessas duas formas, seja de direito público ou privado, e no âmbito público ela pode ser tanto interno quanto externo, ou seja, aqueles que estão elencados dentro do território nacional, né, aquele tipo de pessoa jurídica elencadas dentro do nosso território, quanto também aquelas pessoas jurídicas que estão elencadas fora do nosso território. Isso se dá através, né, dos artigos 41, 42 e 44. Ou seja, aqui para fins didáticos eu só alterei a mudança do artigo 42 ao 41 para facilitar justamente esse entendimento. Então, pessoa jurídica de direito público externo, que é dado pelo artigo 42, pessoa jurídica de direito público interno, no artigo 41, e as pessoas jurídicas de direito privado, no artigo 44. Então, diz lá, são pessoas jurídicas de direito público externo. Quem? Os estados estrangeiros, dentro dos países, no modo geral, são considerados como pessoas jurídicas, tá, de direito público externo. Todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público, como esses organismos internacionais, os órgãos internacionais, como a ONU, a OEA, o IT, e assim vai. Então, esses são os primeiros, né, pessoas jurídicas que nós mencionamos, né, que dá amplitude a esse conhecimento. Pessoas jurídicas de direito público externo, ou seja, vale tanto para os países, de modo geral, como dos órgãos internacionais em si. Ok? No artigo 41, nós fizemos uma discussão um pouco mais específica, porque ele trata justamente das pessoas jurídicas de direito público interno e vai retratar essa disposição dentro do âmbito público, né? Mais propriamente, especificamente, dentro do direito administrativo em si. Porque aqui ele somente é mencionado, mas não é discorrido a respeito, né? Bem-vindo, Michael. Seja bem-vindo na aula também, ok? Então, nesse sentido, nós passamos a discorrer, então, dentro do direito administrativo, então, essas formas, né, de divisão, dado pela administração direta e pela administração indireta. Por que administração direta? Porque receberam incumbências, né, dadas pela nossa Constituição Federal para poder atingir o quê? Suas finalidades, seus objetivos. E quais são as condições que a Constituição ofertou a essas entidades de administração direta? Poderes, seja ele poder político, administrativo e financeiro para poder justamente o quê? Atingir tais objetivos. Tá? Então, por isso que eles receberam diretamente da Constituição, por isso que a administração direta. Quem faz parte desse
conjunto de entidades: União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. E não basta, então, né, essas entidades de administração direta ter esse poder centralizado a eles. Por quê? Porque eles, por si sós, não conseguem justamente o quê? Atingir seus objetivos por conta própria. É necessário, então, que eles atribuírem a outros órgãos que eles mesmos possam criar, né, e atribuir também poderes a esses outros órgãos. Só que a forma de atribuição de poderes pode ocorrer de uma forma desconcentrada ou de uma forma descentralizada, ou seja, existe a desconcentração de poderes e a descentralização de poderes. Se for de uma forma desconcentrada, ele vai atribuir poderes a órgãos que pertencem dentro do núcleo da administração direta. Quem faz parte dessa condição? Os ministérios, secretarias, departamentos e gabinetes, ou seja, qualquer ato praticado por esses indivíduos, né, se cometerem alguma irregularidade, alguma ilicitude nesse sentido, pode recair diretamente à própria entidade de administração direta que deu a sua formação, a sua origem. Então, eles têm uma relação de dependência em relação às entidades da administração direta, diferente daqueles que foram atribuídos de forma descentralizada, ou seja, houve a descentralização de poderes. Nesse caso, há uma certa ruptura em relação à entidade que dá sua formação, a sua origem. Ou seja, eles vão atuar de uma forma independente em relação às entidades da administração direta, formando assim o grupo da administração indireta. Por que administração indireta? Porque receberam os tais poderes político, administrativo e financeiro indiretamente da nossa Constituição Federal, passando pelo crivo da própria administração direta. Quem faz parte desse grupo? Bem, pertence nesse grupo as autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, aqui existe toda essa nuance de justamente de atribuição de poderes para que todos esses órgãos, ao serem criados, poderem o quê? Atingir os objetivos criados pela Constituição Federal frente às entidades de administração direta para poder viabilizar tais objetivos, ok? Então, diz lá ainda, poderes oferecidos pela Constituição Federal para as pessoas jurídicas possam atingir suas finalidades. Quem são? Os poderes políticos, administrativos e financeiros. Então, a desconcentração de poderes. Quando a pessoa jurídica criada está atrelada de forma conjunta à administração direta, ou seja, essa relação de dependência que eu acabei de citar, cuja responsabilidade de seus atos recai à própria pessoa jurídica da administração direta que lhe deu origem. Já na descentralização de poderes, ocorre ao inverso, né? Quando a pessoa jurídica é criada, é responsável pelos seus próprios atos, podendo recair posteriormente, caso necessário, a pessoa jurídica da administração direta que lhe deu essa origem. Então, justamente essa, acho que foi a nossa conversa, né, da última aula. Não sei se eu prolonguei mais, eu não me recordo mais, vocês podem me atualizar ou não? Ou foi por aqui mesmo que nós paramos? Pessoal? Como, professor? Não entendi. Nós paramos aqui ou nós demos continuidade na A aula? gente parou no artigo 43. 43? A gente não começou ele. Ah, então tá. Então, nesse caso aqui, tá tudo bem ou ficou alguma dúvida a respeito? Não, sem dúvida. Bárbara também, tudo? Tá tranquilo? Tranquilo? Então tá bom. Maicon também? Sossegado? Sim, tranquilo. Então tá bom. Então vamos passar para um próximo slide aqui. Então eu vou parar esse aqui terminou. Vamos para o próximo. Opa, não é aqui. Bom, eu cheguei a falar sobre autarquias ou não com vocês na última aula? Falei, né? Falou. Então eu vou só recapitular novamente, tá? Então, na questão das autarquias, então ela foi criada pela Lei 200, né, de 67. Então, qual que é a definição dela? Serviço autônomo criado por lei com responsabilidade jurídica, patrimônio e receitas próprias para executar atividades tipo de administração pública, que requerem para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Olha a questão da descentralização que acabei de citar. Lembre a questão da autarquia de autonomia. Que autonomia é essa? Tanto administrativa quanto financeira, tá? A questão política é muito difícil porque ela está sempre atrelada para quem justamente
Seja bem-vinda, Leslie, também, né, pela Obrigada. aula. Porque, geralmente, quem escolhe, né, o chefe do setor, do órgão, né, o diretor, seja quem for quem vai administrar, geralmente é um órgão comissionado. Então, a questão política está muito atrelada a isso, né? O exemplo que nós temos é o próprio SAMAI, né? O SAMAI é uma autarquia, só para lembrar da própria sigla que eu coloquei na última aula para vocês, né? É um serviço autônomo, a autarquia com autonomia, que eu acabei de citar, né? Municipal de água e esgoto, né? Antes era um departamento, que era o DAE, tá? Então, o DAE é um órgão desconcentrado. Então, recaía toda a manutenção de água e esgoto dentro da região aqui, né, ao próprio município. E uma vez que desmembrou de DAE para uma autarquia, aliás, de DAE para SAMAI, ou seja, de departamento para uma autarquia, essa responsabilidade recai ao próprio, né, o órgão autônomo, né, a própria autarquia nesse sentido. Então, deu uma, né, vamos dizer assim, um fôlego ao próprio município para poder, né, poder cuidar de outros aspectos da necessidade da região do que propriamente dito na questão de água e esgoto, que recai somente a esse órgão propriamente dito. Isso não quer dizer que caso venha a apresentar falhas, algum vício referente a esse órgão, a próprio município não tem que responder em conjunto a posterior, mas em princípio o inicial recai justamente a próprio órgão, no caso a própria autarquia nesse sentido, porque é um órgão descentralizado, ok? Então, só para concluir, possui personalidade de direito público, com autonomia administrativa e financeira destacada da entidade pública, lhe deu sua formação ou origem, com natureza jurídica e patrimônios próprios, cuja finalidade é auxiliar o poder público em suas funções administrativas. Aí citei exemplo, INSS, Banco Central e o próprio SAMAI, que eu acabei de citar, ok? Nas associações públicas, né, é aquele consórcio, né, formado pelas entidades de administração direta, que uma vez, né, eles se unindo, eles vão formar uma nova pessoa jurídica, né, chamada de associação pública ou consórcio público, que visa justamente o quê? Estabelecer um bem, né, entre a região no qual eles fazem parte. Então, a associação pública, também chamada de consórcio público, de direito público, tem previsão pela Lei 11.107, 2005, integra a administração indireta ao lado das autarquias, fundações públicas, empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, cuja personalidade jurídica dele é de direito público, como a autarquia também é. Tá? Então, a associação pública existe para viabilizar as realizações de objetivos que conseguem interesses comuns, os quais serão definidos pelos entes da federação que se consorciarem, sempre observados os limites constitucionais, quer dizer, dentro dos limites que a lei da Constituição determina, né? Então, o consórcio é uma espécie de contrato administrativo que, segundo a maior parte da doutrina, forma uma pessoa jurídica. Que eu citei como exemplo, o consórcio intermunicipal de saúde de municípios, que, como foi falado aqui, né? Então, na região nossa aqui, liderada por Tangará, formou-se um elo, né, entre esses municípios todos. Alguém está pedindo para entrar? Quem que é? Não sei quem é. É que seja bem-vindo. Não sei quem é, mas seja bem-vindo, tá? Então, como eu estava falando. Então, quem que entrou, só para me localizar? Sou eu, Fabiana, professor. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, então. Tudo bem? Boa noite. É que eu não achei aqui o seu nome aqui. Então, como eu estava falando para vocês, né? A questão, então, dessa associação, ele visa justamente o quê? Estabelecer, então, uma unidade entre essas entidades de administração direta, para poder justamente o quê? Beneficiar todo aquele indivíduo que faz parte dentro desse contexto todo. Então, o consórcio intermunicipal de saúde, que foi feito anteriormente, né? Por Tangará, que eu estava citando agora há pouco, tinha esse intuito, né? Tentar viabilizar justamente um benefício para a região aqui em termos de saúde, como trazer as ambulâncias, o SAMUS, aquela questão toda. Porém, acabou sendo desfeita por alguma parte, né, por não cumprimento de algumas situações de ordem financeira, né, mas o intuito da associação é justamente essa, de poder, né, viabilizar melhores condições para toda uma região, não ficar somente presa a um único município, a uma única região, né, para toda uma região e um contexto comum de benefício para toda a sociedade como um todo, ok? E isso acaba também
viabilizando a formação de uma nova pessoa jurídica chamada de associações públicas. Bom, todos esses, né, e tem mais uma ainda que eu quero mencionar. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo agora, cadê? Tem que voltar aqui. Existem também as chamadas fundações públicas, né? O que é uma fundação pública? É um dos tipos de instituições dotadas de personalidade jurídica que compõe a própria administração indireta do Estado. As fundações públicas são entidades sem fins lucrativos, constituídas por um fim específico de interesse público, seja pela educação, saúde, cultura e pesquisa, por exemplo, né, como foi colocado ali. Então, as fundações públicas compõem a administração indireta e se submetem às regras da administração pública pertinentes à sua personalidade jurídica. Então, elas também possuem personalidade jurídica de direito público também, tá? Como tanto as autarquias como as associações públicas. Então, as fundações públicas são denominadas pela doutrina brasileira especializadas como fundações governamentais. As fundações públicas possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária, contraindo direitos e obrigações em nome próprio. Quer dizer, essa questão da autonomia financeira é um pouco controversa. Por quê? Porque toda e qualquer fundação, seja ela pública ou privada, ela tem uma dependência de ordem financeira do próprio instituidor que dá a sua formação e a sua origem. No caso, por exemplo, coloquei Funemate lá, que é a fundação da Universidade do Estado do Mato Grosso. A própria Unemate nossa aqui é uma fundação pública. Nós sabemos que ela depende, né, praticamente da exclusividade do governo estadual em termos de ordem financeira, né, do orçamento que é previsto para ela nesse sentido. E, com o passar do tempo, lógico que essas questões financeiras cada vez está ficando mais difícil, né? Mesmo porque antes a gente estava atrelado na questão das questões de receitas do próprio Estado, né? E é disponibilizado uma determinada porcentagem para custear justamente a manutenção da Unemate e até para poder expandir, porque nós sabemos que uma das políticas da Unemate é justamente o quê? É viabilizar a educação de nível superior a todo canto aqui do estado do Mato Grosso, né? E às vezes esses critérios, né, essas situações que o governo até solicita e exige, né, que seja justamente expandido outros campos, né, da nossa Unemate para esses rincões aí do estado, fica um pouco complicado, né, de realizar. Por quê? Porque a questão orçamentária é sempre a mesma. E na hora de você poder viabilizar esse tipo de situação, né, vai faltar recurso. Não adianta você aumentar, expandir para tudo quanto é canto, mas se a questão orçamentária permanece a mesma. Como é que você vai manter, né, um novo campus com novos funcionários, né, com, né, uma estrutura, etc., se já a questão orçamentária já é apertada para a manutenção do que já existe, imagina para aumentá-la, né? Então, essas são as discussões que sempre tem, toda vez que se tem uma colocação de uma sugestão nesse sentido de expansão da própria instituição em si. Por quê? Porque ela é uma fundação e toda e qualquer fundação, seja ela pública ou privada, ela depende da questão orçamentária. Então, essa questão dessa autonomia, né, de ordem financeira é só para gerir internamente, porém, ela depende daquilo que o mantém, né, de onde provém justamente essa questão, tá? Isso vale para qualquer fundação. Então, fundações, seja ela pública ou privada, ela tem uma dependência de ordem financeira, tá ok? Só para esclarecer bem essa situação aí. E, por fim, né, existem também as empresas públicas, né, e as sociedades de economia mista. Só para a gente poder qualificá-las, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, a sua natureza jurídica modifica nesse caso, tá? Porque aquelas três anteriores, autarquias, associações públicas e fundações públicas, elas possuem, né, a natureza jurídica de personalidade jurídica de direito público. São órgãos públicos que possuem essa natureza jurídica de direito público. Por quê? Porque uma das suas finalidades é sempre o quê? Atender a própria administração pública ao interesse coletivo, né? Então, ele viabiliza, né, auxilia
a gestão pública, a administração pública, para avisar sempre o interesse social, o interesse coletivo nesse sentido. Já as empresas públicas e a sociedade de economia mista, a sua natureza jurídica modifica, atendendo justamente o parágrafo 1 do artigo 41, onde dispõe da seguinte forma, né? As pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem o que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Quer dizer, são órgãos públicos, né? São pessoas jurídicas de direito público, porém, a sua natureza jurídica é de direito privado. Por que isso? Porque uma das suas condições e finalidades é visar o quê? A lucratividade, né? Para a gente poder justamente simplificar esse entendimento, tá? Então, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, elas têm essa visão de objetivo que é lucro. Então, você cria uma empresa, é justamente o quê? É para poder viabilizar essa condição da lucratividade, né? O que diferencia da empresa pública e da sociedade de economia mista, qual é? É o seu capital social. Porque numa empresa pública, o capital é inteiramente o quê? Público, 100% público. Já na sociedade de economia mista, que tipo de capital nós encontramos? O capital público e o capital privado. Porém, quem detém o poder acionário, né, o poder de controle da administração dessa sociedade é o poder público. E é o capital menor, né, que é lançado no mercado, na bolsa, seja onde for, tá, é capital privado. Então, existe a diferenciação, né, em termos do quê? Do capital social. Uma empresa pública, o capital é 100% público. Na empresa de sociedade de economia mista, o capital são dois, público e privado, sendo que a maioria das ações pertence ao capital público. Então, seguindo então a nossa slide, né, empresas públicas. Empresa pública é a pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado, administrada exclusivamente pelo poder público, com capital social lá 100% público, instituída por um ente estatal, com uma finalidade prevista em lei, sendo que é de propriedade única de quem? Do Estado. A finalidade pode ser a de atividade econômica, de prestação de serviços públicos. Geralmente, empresas estatais são criadas para administrar recursos estratégicos do país e garantir que a população tenha acesso a eles. No Brasil, esse tipo de empresa é regulamentado pela Lei das Estatais, que é a número 13.303 de 2016. Por se tratar de uma empresa do governo, a Justiça Federal é responsável por julgar quaisquer irregularidades das empresas. Quem faz parte? Os Correios, Caixa Econômica e etc. Tá? Já na sociedade de economia mista. Sociedades de economia mista, por sua vez, são para empresas estatais em que o Estado não é o único proprietário. Essas empresas são abertas para acionistas privados e suas ações são o quê? Comercializadas na Bolsa de Valores. Os acionistas possuem direito de voto nas decisões da empresa e têm participação nos lucros. Por isso, conhecido como capital social misto. Como falei, tem dois capitais. Mas a sociedade de economia mista ainda são estatais, o que significa que o governo é proprietário da empresa. Como isso ocorre, apesar das ações serem comercializadas na bolsa e acionistas participarem das decisões e dos lucros, a parte majoritária das ações é de posse do governo, ou seja, do poder público. E a minoria das ações pertence ao capital aberto, ou seja, ao capital privado. Exemplo, Petrobras, Banco do Brasil. Ok? Então, como falei, tanto as empresas públicas e a sociedade de economia mista, essa possui personalidade jurídica de direito privado, tá? Não esqueçam isso, ok? E para finalizar, parte da classificação, o artigo 44 diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado. Quem? As associações, no caso, associações privadas, as sociedades, as fundações, no caso, as fundações privadas, obviamente. Além de tudo, tem as organizações religiosas, os partidos políticos, por fim, as empresas individuais de responsabilidade limitada, também conhecido como EIRELI. Então, aqui estão a classificação referente às pessoas jurídicas. Pessoal, alguma dúvida dentro da classificação? Não, professor. Tá tranquilo? Porque isso aqui foi só para a gente recapitular, né? Nós já vimos conversar na aula anterior, não é isso? Tranquilo. Tá tranquilinho, né? Maravilha, então? Podemos dar sequência? Então, da aula de hoje? Sim. Beleza. Então, deixa eu só sair desse slide aqui e compartilhar um outro, então, na sequência, ok? Só um pouquinho.
Bom, eu tinha falado da classificação que ia do artigo 40, 41, 42 e 44, ok? Eu tinha pulado justamente o artigo 43. Por quê? Porque não fazia parte da classificação das pessoas jurídicas, tá? E sim tratar da questão da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão dessa responsabilidade agora, tá ok? Bom, então, segundo o artigo 43, eu vou falar um pouquinho, né, lendo aqui o artigo 43, para a gente poder depois interpretá-lo, ok? Então, diz lá, artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. Então, percebo que esse artigo 43 não retrata a questão dessa classificação que acabei de citar para vocês, né? Então, ela é bem ampla, a questão da classificação, dizendo as várias espécies de pessoas jurídicas existentes. Já o artigo 43, não sei porquê, fica, né, dentro dessa divisão, dentro da nossa legislação, dentro do Código Civil, ele trata a questão voltada à questão da responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas. E como é que a gente vai interpretar? Como já foi falado em outras ocasiões, né, quando a gente vai interpretar os artigos da lei, a gente tem que ir por partes, tá? E como é que são lidas essas partes? Até a primeira vírgula, vamos dizer assim, de pausamento referente a essa questão da legislação em si, tá? Então, diz lá, as pessoas jurídicas de direito público interno. Bom, aí já é uma condição que a gente tem que já ter em mente. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? Então, dentro da classificação, nós mencionamos lá no artigo 41, que vai dizer quais são essas pessoas. Menciona justamente quem? A administração direta e a administração indireta, né? Fazem parte desse contexto dessas pessoas jurídicas de público interno. Então, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e territórios, além mais, né? Esse é da administração direta. E da indireta ainda, as autarquias, associações públicas, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, todos esses fazem parte desse conjunto que está sendo mencionado justamente nesse artigo 43, ok? Diz o que é a respeito desses órgãos em si. São civilmente responsáveis por atos de seus agentes. Quem são seus agentes? Quem os representa? Quem se manifesta em nome deles? Quem faz parte do quê? Como servidores desses órgãos, dessas pessoas jurídicas em si, tá certo? Então, os órgãos, né, as pessoas jurídicas de público interno, são civilmente responsáveis por atos de seus agentes, quer dizer, dos seus colaboradores nesse sentido. Que nessa qualidade causa o quê? Danos a terceiros. Quer dizer, se eles provocarem algum dano a algum indivíduo, a coletividade, vamos dizer assim, né? Diz ainda, ressalvado o quê? Direito regressivo quando os causadores do dano, se houver por parte deles, culpa ou dolo. Como assim? É bom a gente exemplificar para entender melhor essa condição, ok? Que está dizendo justamente nesse artigo. Então, imagina o seguinte, um agente público do SAMAI, né? O SAMAI, com uma autarquia, né, já foi explicado lá nos slides anteriores, faz parte desse contexto que nós estamos trabalhando justamente nesse artigo 43, faz parte das pessoas de direito público interno, tá? Então, um servidor do SAMAI lá, um agente do SAMAI, vai à sua casa e para fazer uma manutenção lá da água lá de você, né, da casa de vocês, da residência de vocês. E de repente, em vez de ele melhorar a situação, ele vai lá e piora, né? Causa, sei lá, estoura um cano, arrebenta o registro, né, o hidrômetro, sei lá o que ele vai fazer lá. Mas ele acaba ocasionando um dano e trazendo prejuízos, né, nesse sentido. E o que cabe ao terceiro, quer dizer, a pessoa em si? Solicitar a reparação desse dano, né? Pleitear quem, nesse caso? Quem que é responsável? O órgão, o causador do dano, tá? No caso, o SAMAI. Então, ele vai pleitear justamente uma forma de ser indenizado pelo dano causado, né, pelo serviço prestado pelo órgão em si, pela pessoa jurídica. Só que aqui é um detalhe, né? A pessoa jurídica ele tem a obrigação de assumir essa responsabilidade, porém, né, como está dizendo também a parte final do artigo, né, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa
o dolo, o que significa isso? Bom, a pessoa jurídica, o SAMAI, no caso, né, ela vai assumir a responsabilidade. Porém, ela vai analisar se a conduta do agente, causador do dano, quer dizer, do seu servidor, nesse caso, se ele agiu por culpa ou dolo ao fazer o manuseio, né, a manutenção desse serviço em si. O que significa isso? Se ele agiu por culpa, ele não teve a intenção de provocar o dano, né, o ato danoso. Então, a responsabilidade fica somente restrita a quem? Ao próprio órgão. Porque, de repente, foi um manuseio que não teve aquela intenção, a pessoa não estava devidamente apropriada para fazer aquela manutenção, não tinha as ferramentas necessárias, porque não foi oferecido a ele, sei lá, né, alguma coisa que realmente não cabia a ele fazer aquele tipo de manutenção, ou da forma como foi feita, porque ele não estava devidamente preparado para aquela ocasião. Agora, se ele agiu por dolo, dolo significa o quê? Ele teve a intenção de praticar o ato danoso, né, provocar o prejuízo em si. Nesse caso, cabe o quê? A este órgão, ao assumir essa responsabilidade, entrar com a mesma condição contra o causador do dano, quer dizer, uma ação regressiva contra ele nesse sentido, tá? Se ele teve que reparar o dano, este agente, de repente, vai ter que também o quê? Se manifestar no sentido de ter que reparar esse dano também, ou através de uma ação, né, vamos dizer assim, de pecuniária, né, seja através de uma ação administrativa, sei lá o quê, mas ele vai ter que também, esse agente, responder por tal ato. Então, nesse sentido, a questão da objetividade, da responsabilidade, não recai somente ao órgão em si, mas também contra aquele agente que provocou o ato danoso, porque ele teve a intenção de praticá-lo, seja lá qual for essa condição de intenção que ele teve, tá? Mas nesse caso especificamente, o artigo está dizendo que, caso for, né, comprovado essa ação danosa do próprio agente, ele se torna que responsável pelo dano. Então, nesse caso, cabe ao órgão entrar com ação regressiva contra esse causador do dano, nesse sentido. Tá certo? Então, essa é uma das critérios que são adotados para a questão da responsabilidade civil, né, frente a essas pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Não. Ficou claro, então? Ficou clara a minha explanação, então, a respeito disso? Sim. Maravilha, então. Então, só para a gente dar sequência, né, referente a esse artigo 43, diz lá, então, como predominante em nosso atual ordenamento jurídico, quer dizer, na nossa lei, podemos citar a teoria objetiva do risco administrativo, na aplicação da responsabilidade civil aos entes do direito público, sendo necessário, então, e suficiente que se demonstre um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo causado, quer dizer, tem que demonstrar justamente a causa e efeito, certo? Nesse caso, bastaria, então, a presença de um ato ilícito, entende-se ato ilícito como a transgressão de um dever prescrito em lei ou uma ação de modo contrário ao próprio direito, tá? Causando, então, um dano a alguém para haver a responsabilidade do Estado. Então, o Estado tem a responsabilidade de assumir esse risco. O ato ilícito tem justamente como correlata a obrigação de reparar o quê? O mal causado, tá certo? Para concluir, o Estado, como ente abstrato, age por meio de seus, o quê? Dos seus agentes ou prepostos, que são seus representantes, né? Os atos danosos praticados por essas pessoas que estejam realizando uma atividade inerente, quer dizer, própria a um órgão estatal ou qualquer outro ente que execute uma função ou um serviço que seja próprio do Estado, ou que lhe compita, devem ser o quê? Indenizados através da responsabilização objetiva, tá? Ou seja, apurada a existência do dano, fixado o nexo causal entre o fato e a lesão, deve-se afirmar a obrigação de indenizar, não importando qual seja a pessoa jurídica de direito público, seja União, Estados-membros, municípios, autarquias ou fundações públicas. Então, caberá a esses entes e órgãos públicos de fazer o devido reparo do dano causado, caso foi praticado por algum agente dessas pessoas em si,
Ok, gente? Então, essa é a consideração que se faz frente ao que é, né, a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público interno. Certinho? Foi claro, hein? Sim. Maravilha. Então, vamos passar por um outro, não, por um outro texto aqui agora, tá? Vamos falar um pouquinho agora das pessoas jurídicas de direito privado agora, se não me engano, tá? Só um pouquinho aqui. Bom, com isso nós encerramos então a parte da administrativa, né, do direito público, tá certo? E agora voltamos a falar um pouquinho das pessoas jurídicas de direito privado, que é a que conduz o nosso próprio Código Civil aqui, porque pertence justamente à área de privado nesse caso, tá? E como é que se dá essa existência legal dessas pessoas jurídicas de direito privado? Bom, seguindo o artigo 45, né, lá diz o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado quando? Com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Isso aqui já está dentro do quê? Dentro da conceituação que eu já passei para vocês lá, né? E aqui só reafirma essa condição ainda. Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por lhe passar o quê? O ato constitutivo. Então, a existência da pessoa jurídica de direito privado só é possível, dentro da legalidade, a partir do registro desse ato constitutivo. O que é um ato constitutivo? Seja um contrato social ou mesmo o estatuto social dessa pessoa jurídica. Então, só aí que ela passa a ter o quê? Existência legal perante ao direito em si, tá certo? Só que aqui ainda tem mais uma inclusão de outro assunto aqui, né? Precedida, quando necessário, do quê? De autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Que autorização e aprovação? Dependendo do tipo de pessoa jurídica que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, essas empresas de crédito, né, essas factoring, por exemplo, que fazem empréstimos pessoais para aí afora, né, principalmente para os pensionistas aí, né, para os velhinhos aí, né. O que acontece? Elas precisam de uma autorização especial do Poder Executivo para poder atuarem, seja através do Banco Central, obviamente, né, da representação do Banco Central. Então, caso, né, eles vierem atuar, né, na questão da viabilidade de empréstimos, né, pessoais aos indivíduos, de modo geral, é necessário, né, conceder através dessa licença especial dada pelo próprio Poder Executivo para poderem atuar. Caso contrário, não basta só ter o registro em si, tá? É necessário justamente essa concessão de poderem atuar nessa liberação em si. A mesma coisa acontece com os meios de comunicação também, rádio, televisão, etc. Para eles poderem atuar também, é necessário também a aprovação do Poder Executivo, né, a autorização desse Poder Executivo para poder justamente o quê? Fazer a plena licença, né, de atuação para poderem, né, executar suas finalidades nesse sentido. E, por final, né, qualquer alteração que se tenha dentro do registro tem que passar por uma verbação dentro do ato constitutivo. É necessário que você faça essa mudança e tem que ser devidamente registrado também essa mudança também, tá certo? Então, são essas particularidades para poder justamente demonstrar a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, somente com a inscrição do registro do ato constitutivo no respectivo registro nesse sentido. Ok? Bom, o que é necessário dentro de um registro, então? Tá? Então, o artigo seguinte, o artigo 46, ele declara, então, quais são as condições, né, para poder fazer o devido registro desse ato constitutivo. Então, que deve constar justamente dentro dele internamente, tá, nesse caso. Então, inciso 1. Primeiramente, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. A denominação, quer dizer, vai ter uma designação a ele, né, um nome, né, seja lá qual a sua razão social, né, uma fantasia, então vai ser denominado essa situação, tá? Tem que especificar a sua existência através de uma identidade, tá? Os fins, sejam, né, como falei, toda e qualquer pessoa jurídica
ela tem um propósito, ela tem um objetivo, e aqui também tem que estar devidamente registrado, então a sua finalidade tem que estar lá constituída, os seus fins, seja buscar lucratividade, um fim social, seja o que for, mas tem que estar designado isso também. A sede. A sede significa o quê? Não precisa estar com um local próprio lá, né, já designado, um espaço físico nesse sentido, não. Basta só o quê? A localidade, né? O, a existência legal dessa pessoa jurídica se encontra na localidade de Tangará da Serra, por exemplo. Então, é uma, só para poder denominar onde a mesma vai se localizar. O termo duração, geralmente as pessoas jurídicas têm por tempo indeterminado, mas não quer dizer também que você não pode criar uma pessoa jurídica por tempo determinado, quer dizer, por um determinado período. Por exemplo, eu sempre gosto de ilustrar os acadêmicos que gostam de fazer a comissão de formatura, de repente pode constituir uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica vai ter um prazo de duração, né? Desde que for, a partir do momento que ela é constituída, até o final, por exemplo, até na colação de grau, né? No dia da colação, por exemplo. Então, ela vai ter um início e vai ter um fim já pré-estabelecido. Então, isso já tem um tempo de duração já também que já registrado nesse sentido. E o fundo social, quer dizer, algumas sobras, né, que pode ser destinado também a algum fim social, ou própria designação aos seus membros, etc, etc. Quando houver, obviamente, nesse sentido, tá? Esses dois, o nome e a individualização dos fundadores, dos instituidores e dos diretores, quer dizer, quem vai fazer parte, quem vai, né, e as suas designações, né? Então, quem vai criar, quem vai ser sócio, quem vai, né, dirigir determinado setor da pessoa jurídica, então isso também já tem que estar pré-estabelecido dentro desse registro também. O modo por que se administra é representativo, passivamente, judicial e extrajudicialmente. Então, como é que vai ser feita essa administração? De forma única, coletiva, né? Quem responde pela parte ativa, quer dizer, quem pode ter os bênus dessa situação, quem vai, né, responder passivamente, quer dizer, né, o setor de cobrança, como é que vai ser feito, seja de forma judicial ou extrajudicial. Então, a responsabilidade é a quem recai, nesse sentido também, tem que estar devidamente já pré-estabelecida. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo, quer dizer, se há alguma mudança, né, quem vai preceder a quem vai, né, suceder, de que forma vai ser feito, através de votação, através de escolha, indicação, então tudo isso também tem que estar já pré-estabelecido dentro do registro também. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, quer dizer, quem fica corresponsável, se vai afetar também a parte patrimonial pessoal de cada um, vai responder por quota parte, né, se for por cota de responsabilidade limitada, até a limitação das suas cotas, então isso também tem que estar escrito já também dentro desse registro. E no final, as condições de extinção da própria pessoa jurídica, o destino do seu patrimônio nesse caso. Então, uma vez cumprindo suas metas, suas finalidades, se vai já, né, vai ter um fim, por exemplo, eu acabei de citar na questão da comissão de formatura aí, né? Então, já vai estar um fim já pré-estabelecido, a partir do momento de colar em grau, por exemplo, né? E aí, de repente, tem sobras de patrimônio, tem sobras de ordem financeira, o que fazer com ela? Vai ser doado, se vai ser dividido entre os seus pares, né? Vai ser dado para o professor Marcelo, sei lá, cada um age de uma maneira bem tranquila nesse sentido aí, tá? Então, tudo isso já tem que estar já pré-estabelecido dentro das condições das pessoas jurídicas de direito público, aliás, das pessoas jurídicas de direito privado, nesse caso nós estamos tratando aqui, ok? E isso tem que estar dentro do registro, dentro do ato constitutivo para ser devidamente o quê? Registrado, certo? Bom, dando sequência, o artigo 47, tá? Obrigam a pessoa jurídica os atos dos seus administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, quando você faz justamente, né, a divisão, né, de poderes aos seus representantes legais dentro das pessoas jurídicas e privado, você também vai dar o quê? O seu exercício, né, dando justamente o quê? A limitação desse exercício também. Né? Às vezes você não dá amplitude a tudo, né? Você não dá amplitude a alcançar todos os exercícios de todos os fatores dentro da pessoa jurídica em si. Então, as pessoas, de repente, são escolhidas de acordo com a divisão de suas tarefas, seus setores, etc. E, de repente,
a pessoa tem que estar o quê? Limitada referente às suas ações. Por exemplo, a pessoa é contratada para fazer compras, de repente. Tá? Ele não pode se aventurar a atuar em outros setores sem a devida permissão. Por quê? Porque caso ele faça qualquer situação além daquilo que é permitido a ele, isso fica por conta e risco do próprio indivíduo. Tá? A pessoa jurídica só vai responder até aquilo que foi concedido a ele poder exercer. Se ele extrapolou essa autorização além do permissivo, tá? E isso fica por conta e risco do próprio indivíduo. Então ele vai ter que responder por conta própria. Porque, como está dizendo lá a lei, né? O exercício das suas ações está dentro dos limites dos poderes definidos dentro do ato constitutivo. E essa é a condição que foi determinada dentro desse registro também. Ok? Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Ou seja, nas ações, na administração de ordem coletiva, nos órgãos colegiados, por exemplo, tá? Sempre se dá através de votos, e geralmente daqueles que estão presentes, né? Pela maioria dos presentes ali. Deve, né, deliberar sobre a ação que tem que ser desenvolvida nesse caso. A não ser que o próprio dispositivo do registro, né, faça de algo diverso. Não, basta um terço dos seus representantes da classe, do seu setor, sei lá o que for. Do contrário, não, respeito o que está dentro do artigo 48. Sempre a maioria tomada dos votos dos seus presentes, para poder justamente deliberar sobre o que está sendo discutido dentro da reunião nessa condição. Certo? E o artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Então, de repente, tem uma disputa entre, né, quem vai ocupar o cargo, né, da administração, né, e não foi já pré-estabelecido dentro do ato constitutivo, ou então não há um consenso para isso. Então, para eliminar qualquer disputa, né, de cargo, né, de situações que possam trazer algum vício, alguma situação que não agrada a maioria nesse sentido, poderá justamente o quê? Pleitear via judicial, né, a indicação de um administrador provisório, e o juiz, analisando todos esses fatores, poderá justamente dar essa condição, né, escolhendo justamente um desses membros de forma provisoriamente, nem que possa também depois esse indivíduo permanecer de forma definitiva, né, mas que uma vez que há uma concordância no futuro, a escolha, né, da pessoa que vai permanecer em definitivo depois, que justamente se adequa à condição, né, de apaziguar as diferenças, harmonicidades que tiveram para poder fazer justamente essa disputa de escolha, tá? Mas poderá sim ser invocado o Poder Judiciário para poder justamente, quando faltar justamente quem é o administrador, tá? E não tiver como poder determinar de pronto, e o juiz vai determinar, então, de forma legal, né, a escolha de uma forma provisória até que se conclua o procedimento, né, de uma forma bastante pacífica nesse sentido. Tá ok? Pessoal, tudo bem até agora? Tudo. Eu tô finalizando essa parte, tá? Para a gente poder depois discorrer de um outro dia sobre um outro assunto voltado à pessoa jurídica, tá? Então, só estou falando essa parte da questão do registro agora, só para a gente concluir esses artigos aqui, tá? O artigo 50 vai tratar de um outro assunto conhecido como fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica. Isso não significa que a pessoa jurídica perde a sua personalidade, tá? Ela permanece, ou seja, ela tem responsabilidade pelos seus próprios atos, tá? Ela é como uma pessoa reconhecida em lei, uma vez reconhecida em lei, ela tem responsabilidade própria. Só que aqui acontece uma situação um pouco mais específica nesse sentido. Como assim? Eu vou ler o artigo, depois eu vou tentar exemplificar para poder justamente esclarecer o que está mencionado no artigo aqui, tá? Diz o seguinte, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, nesse caso especificamente, está se retratando aqueles indivíduos que cometem alguma fraude contra credor, né, algum desvio de finalidade, onde ele tira benefício próprio, tá, em relação à responsabilidade da pessoa jurídica. Como assim? Por exemplo, a pessoa faz parte da pessoa jurídica, né, a pessoa física, eu estou falando agora, tá? É um dos seus representantes, sei lá, um dos sócios, seja lá o que for, tá? E de repente ele começa a adquirir patrimônio, bens, em nome da pessoa jurídica. Só que nesse caso, o patrimônio, em vez de ficar com a pessoa jurídica, o quê? Um desvio de finalidade, é repassado ao patrimônio pessoal dessa pessoa física. Justamente configurando o quê? Uma fraude. No caso, uma fraude contra o credor, né? Aquele que está fornecendo justamente esse subsídio, vamos dizer assim, né? Esse benefício. E na hora da pessoa rever justamente o crédito que ele possui junto à pessoa jurídica, ele constata que o patrimônio houve o quê? Houve esse desvio, né? Foi tudo repassado para uma outra pessoa, no caso a pessoa física. E nesse caso, se for constatado justamente essa conexão, né, esse elo de ligação da fraude, solicita-se ao Poder Judiciário, né, configurando justamente a comprovação, o que o juiz vai determinar? Que se estendam, então, né, as obrigações que eram retratadas à pessoa jurídica, à própria pessoa física, né, estendendo o quê? Né, ao patrimônio pessoal desses particulares, para poder justamente o quê? Ser restabelecida essa ordem, né, ser estabelecido justamente os benefícios dos credores, para poder justamente receber o crédito que ele possui. Então, pouco importa, né, uma vez configurada essa situação, que a pessoa faça justamente essa ilicitude. Por quê? Porque se for configurado realmente que houve esse desvio, né, de finalidade, esse abuso de condições que foram, né, aplicadas nesse sentido, tá? Então o juiz vai, né, essa confusão patrimonial que foi citado ali no caso do artigo 50, tá? O juiz vai pedir, então, que se adentre ao patrimônio pessoal da pessoa física para justamente restabelecer a ordem que é necessária nesse sentido. Então, a pessoa jurídica, ela tem responsabilidade, ela responde pelos seus atos, porém, nesse caso especificamente, tá, o juiz vai permitir justamente essa despersonalização. Por quê? Porque nesse caso, um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial, para justamente o quê? Configurar uma fraude, no caso, fraude contra o credor, para poder justamente tirar algum proveito de forma ilícita, né, um enriquecimento ilícito nesse sentido, para poder, né, fraudar aqueles que permitiram, né, a realização dessa condição nesse sentido. Ok? Vocês entenderam esse artigo 50, gente? Acho que sim. Acho. Tiver alguma dúvida, perguntando. Tem alguma dúvida, Ana? Pode perguntar. Não, eu não tenho não. Você entendeu o que eu quis dizer, então, né? Na verdade, é quando a pessoa tira proveito da pessoa jurídica para poder tirar proveito próprio, né? Principalmente na questão patrimonial, né? E aí o juiz, ao constatar essa situação, uma vez que ele foi invocado, né, ele vai, né, determinar que se adentre para poder resgatar o crédito do credor, para poder justamente, né, restabelecer essa ordem judicial nesse caso, né? A ordem das coisas, tá? Ou o próprio Ministério Público também pode intervir no processo, quando ocorrer, por exemplo, numa situação de ordem pública, né? Por exemplo, numa fundação privada, numa associação, sabe? Alguém tirar proveito justamente desses órgãos em si, para poder justamente, né, aspirar né, um proveito melhor, né, de uma finalidade de forma irregular, de uma forma ilícita nesse sentido. Tá certo? Então, essas são as condições previstas dentro do artigo. Bárbara também entendeu? Michael também? Entendi. Sim. Certíssimo. Então, para a gente concluir, então, tá? Artigo 51 e 52. Diz o seguinte: nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? É mais fácil abrir uma empresa do que fechá-la. É mais ou menos nesse sentido que se dá nesse artigo aí, tá?
Para você abrir, você tem, lógico, tem que preencher alguns requisitos legais para ter ela de forma legal, né? Só que para fechar é um pouco mais complicado, por quê? Principalmente na questão da liquidação. Quando você não liquidar todo e qualquer débito em nome dessa pessoa jurídica, ela permanece em aberto ainda. Então você tem que apurar tudo e qualquer situação, né, de dívida que ela possui, né, se não quitá-la, né, ela permanece em aberto. Então, principalmente nas questões de ordem tributária, né, trabalhista, sei lá o que for, né, bancárias, né, comerciais, o que tiver por aí afora, se não for devidamente liquidado, você fala, liquidação é isso, né, você eliminar tudo e qualquer débito existente em nome dessa pessoa jurídica, tá, para poder justamente concluir essa parte de, né, de fechamento referente a ela, ok? E, por fim, artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Como falei agora há pouco, a pessoa jurídica, né, seja ela pública ou privada, né, ela tem personalidade própria também, tá? E o direito da personalidade também, que foi destacado lá na pessoa natural, também é levado também à pessoa jurídica. Então, a questão do seu nome, a questão da imagem, quer dizer, tudo isso faz parte da personalidade, tem que estar devidamente respeitado. Aquela pessoa jurídica, né, aquela empresa, seja lá o que for, não tem o devido, né, respeito pelas pessoas, começa a denigrir o nome dela. Não é assim que funciona. Se você tem algo contrário, tem que pleitear judicialmente, não sair divulgando publicamente, porque depois isso pode incorrer contra você também. Então, é uma situação que está aí prevista no artigo 52, esse tipo de condições, né, contrárias à personalidade da pessoa jurídica nesse sentido. Ok? Alguma dúvida? Se não tiver, estou encerrando. Não, professor. Também não. Molezinha, então, por hoje? Tranquilos, então, gente? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal, então eu agradeço a participação de vocês, tá joia? E espero, né, que vocês tenham uma ótima semana aí e muita saúde, como eu sempre desejo a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tá joia? Boa Boa noite. noite, professor. Até semana que vem. Até mais. Boa noite, até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.